Pessoal, tudo bem? Vamos lá, estou aqui para gravar esse vídeo para falar do Mercado Livre, né? O que está acontecendo com a plataforma, né? Eu tomei o cuidado, eu não sou nenhum especialista em vídeo, mas eu tomei o cuidado, né, de proteger as informações, até por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não vou omitir opinião, só vou deixar um questionamento, né? Eu estou postergando faz tempo para fazer esse vídeo, mas eu tenho sido tão prejudicado ultimamente e estou estranhando as atitudes do Mercado Livre. Vou procurar ser o mais sucinto possível. Provavelmente muitos sellers, vendedores, estão passando por isso também. Recentemente, né, tive dois casos aí em 2 semanas, né? Primeiro, agora sim, o mais recente, o cliente abriu uma reclamação dizendo que o produto recebido era diferente do que ele comprou. Eu não sei se a imagem vai estar numa resolução boa para vocês aí, mas vocês podem ver aí, né? Eu deixei destacado a parte de cima, né? Onde fala o tipo de reclamação, né? E depois está destacado embaixo que o Mercado Livre falando que como não encontrou problemas, né, na devolução, tá tudo certo, devolveu o dinheiro ao comprador. O caso é o seguinte, quando ele abriu a reclamação ao cliente, nós tentamos o contato, né, com o cliente via chat, sem resposta nenhuma. Então, o que acontece? Então, os produtos foram devolvidos, tá? Era um kitzinho que tem um produto lá, um receptor com 5 controles, tá? Aí ao receber aqui, realizar a conferência, nós notamos que, primeira coisa de tudo, né? Nós já sabíamos, mas realizamos as conferências. O produto foi de acordo com a compra do cliente. Então, a reclamação dele não procedia, né? A maneira como ele abriu a reclamação impactou na nossa conta, gerando um custo de 40 e poucos reais. Não lembro o valor exato. Aí, segundo, ao realizar os testes do produto, detectamos que o produto estava queimado, não estava mais funcionando, e eles saem daqui todos testados um a um. Tem o teste da fábrica, que eles realizam no fabricante, e tem o teste que nós realizamos aqui. Então, conforme as regras do Mercado Livre, entramos com a mediação, né, para informar os problemas. É tudo, quem conhece sabe como funciona. Botãozinho, né, não recebi de acordo, tem um problema, seleciona o problema e abre-se o campo, né, onde você vai descrever o problema e colocar as fotos para provar, né, o que aconteceu aí, qual o seu problema. Então, coloquei um texto simples, né, e com as fotos provando. Não vou colocar aqui porque as fotos têm no caso, as fotos têm a parte da caixa do cliente, com o nome do cliente, enfim. Quem vende sabe no Mercado Livre. Fiz conforme manda o protocolo. Coloquei que ele recebeu de acordo com a compra e que o produto voltou queimado, né? Descrevemos, conforme aí vocês podem ver, né? E assim, pode ver algumas fotos, né? No caso, você vai ver a foto à direita, que é o kit que foi enviado, de acordo com a compra dele, certinho. Do lado, a placa. Mas no finalzinho já explico que também depois foi feito um vídeo, tá? Então assim, a placa também provando ela ligada que não estava funcionando. Tá? O segundo caso aconteceu umas 2 semanas antes, né? No caso, eu estou fazendo em ordem invertida. Mas foi assim, caso um pouco semelhante. No caso, o cliente comprou o produto, vocês podem ver aí. Ele abriu uma reclamação, uma devolução, né? No caso, a devolução apenas
falando que não queria mais o produto, que chegou em boas condições, mas não quer mais, certo? Então não afetou a reputação. Aí notem também já embaixo, falando que eu recebi o produto de acordo, né, com que estava tudo certo, eles entendiam que estava tudo certo com o produto, né? O caso semelhante. Aí eu fiz aí para vocês notarem, esse é o produto, tá? O original, que é enviado do cliente do estoque, você vê à esquerda aí, e você vê o que o cliente me devolveu. Então o cliente falou que recebeu tudo certo e não queria mais. Olha o produto que ele devolveu. Ele devolveu um produto danificado, né? E sem até uma das partes aí. Essa parte é muito importante aí para o funcionamento do produto, essa chapinha de aço. O produto está danificado, né? Então não precisa ser nem entender o que é o produto para vocês verem aí fisicamente ele danificado. Então, mesmo procedimento, tá? Então, pedimos a mediação, né, do Mercado Livre e fizemos o mesmo procedimento. Fizemos o texto descritivo do problema com as fotos, né, tudo certinho, mesma coisa, embalagem que chegou, ainda a foto enviada também tinha um parecido com essa que eu mostrei para vocês, mostrando como que o produto é original enviado e como que retornou para a gente, tá? Então, e aí pode ver aí já um texto ali logo abaixo falando que eles entendiam que o produto estava conforme esperado, né? E devolveram o dinheiro ao comprador. Agora, esse é o questionamento. O que acontece com o Mercado Livre? Eu notei o seguinte, todo seller que tiver aí, que nem nós aí, no caso, mais de 9 anos aí, 10 anos vendendo no Mercado Livre, esses casos eles se enquadravam nas políticas do Mercado Livre, o vendedor também era reembolsado. E a primeira coisa que causa estranheza, né? Quando nós fomos abrir a mediação, as respostas vieram de forma imediata, dizendo que os casos não se enquadravam nas políticas do Mercado Livre. Aí o que causa a estranheza, tá? A resposta imediata. Antes, nesses casos aí, que já tivemos no passado, né? Eram poucos. Você abria a mediação, seguia todos os protocolos, colocando as provas, tudo certinho. Geralmente, essa resposta do Mercado Livre, ela demorava, quando era rápida, de 30 minutos, 1 hora quando era rápida. Ou, né, quando não era rápida, muito mais tempo. O que causa a estranheza? A estranheza são duas coisas. A resposta veio de forma imediata. Eu bati Enter no envio das informações. A resposta veio imediata em ambos os casos, né? Aí eu pergunto para vocês, para o Mercado Livre, né? Que análise que foi essa? Que a resposta veio imediata, né? No primeiro caso, né? Perdão, que eu fiz de ordem invertida, né? O caso mais antigo que eu mostrei para vocês, que é o segundo, ele pegou e eu deixei para lá, porque eu tentei um contato com o Mercado Livre através de atendente e o atendente simplesmente só falou assim, não, já analisamos aqui e não tem como te reembolsar. E o segundo caso, eu peguei uma atendente um pouco mais prestativa. Primeiro de tudo, ela conseguiu cancelar o impacto, né, da reclamação aberta de forma errada pelo cliente e ela reabriu o caso, tá? Mas aí eu deixo um questionamento para todo mundo aí que vende no Mercado Livre, todos os sellers, e vou marcar o Mercado Livre aqui no vídeo, né? O que está acontecendo, né, com o Mercado Livre? Que agora não é feito nem análise.
Que análise que é essa? Se for inteligência artificial, desculpa o termo, eu prefiro usar uma desinteligência artificial. Já está tomando um rumo errado, né? Uma breve reflexão aí. Todo mundo assim, quem é vendedor vai saber disso. Nós estamos notando um aumento nesses tipos de caso. Então tem o que acontece? Existe os compradores que não sabem utilizar a plataforma de maneira correta, desde ao comprar, que agora virou uma coisa assim comum nos dias de hoje. As pessoas não leem o anúncio de maneira correta, tem todas as informações, desde na foto, no corpo do anúncio, todo explicativo, serve, não serve, tem campo de dúvidas, e tem clientes que compram o produto e aí o produto não serve para ele. E também tem clientes que não sabem, o produto não serve para mim. Ele não sabe abrir a devolução. Ele sabe abrir uma reclamação, escolhe o motivo errado, né? Escolhe o motivo errado e acaba até causando impacto, né? Teve outros clientes no passado que eu informei, conseguiu o contato no chat, mas o cliente falava, não, aqui não serve para mim. Eu falei, tá, mas você abriu a reclamação da maneira errada. Se não serve para você, é uma devolução de arrependimento. E mesmo assim o cliente seguiu. Mesmo a gente orientando o cliente como que deveria ser, o cliente seguiu, né, adiante com a devolução com uma reclamação de maneira errada. Né? Então, assim, de que maneira o Mercado Livre ele está ajudando o seller? Ajudando não, sendo justo no mínimo, né? Porque eu vou mostrar só para finalizar um terceiro caso, né? Que isso daqui. E após as negativas do Mercado Livre, tá? Ainda recebemos mensagens do Mercado Livre. A mensagem, sendo bem sincera, é desanimadora, porque se eu abrir as mediações com todo o descritivo de maneira correta e os produtos estão com defeito, um queimado e outro avariado, seguindo o protocolo, né? O texto descritivo, fotos provando, conforme o Mercado Livre pede e faz parte da política. Por que eu recebo um e-mail desse? Uma notificação dessa? Eu recebi mais, tá? Só printei aí para vocês a do aplicativo e o e-mail recebido. Veja só que absurdo. Eu considero absurdo isso daí, tá? Além de não dar um atendimento correto, ainda você recebe isso, cara, que praticamente é como se fosse uma ameaça, né? Então, olha só o absurdo disso. E para finalizar, né? Eu tenho um caso muito mais antigo e que foi feito o envio de um produto, um filtro de linha no caso. O cliente recebeu, não quis mais, né? Arrependimento de compra. Mas esse caso já é bem mais antigo, tá? E como quando você está com fluxo alto, o seller sabe, você dá atenção para os atendimentos aos clientes, as vendas, né, que tem que seguir no prazo certinho. E aí depois de um tempo notamos que essa devolução ainda não havia chego, né? Depois de um bom tempo, né? Tinha passado 3 meses, um pouco mais de 3 meses. Vimos lá no controle e não havia retornado. Ao entrar em contato com o Mercado Livre, óbvio que isso é um extravio, né? Ao entrar em contato com o Mercado Livre, fomos informados que não poderiam ser reembolsados por conta que eu havia passado 3 meses. Então ficamos sem o produto e sem o dinheiro da venda. Então a única coisa assim que no caso vocês podem ver na imagem aí, né? Tem a data do pedido, tem e a data embaixo no computador da imagem, né? E vocês podem ver no meio, na tela de rastreio, que o produto não foi devolvido. Após o contato,
tivemos com o Mercado Livre, esse infeliz contato com o Mercado Livre, né? Tivemos essa resposta de que eles não poderiam, né, estornar para a gente o valor. Aí eu pergunto, se o Mercado Envios e o Mercado Livre são responsáveis pela entrega e eles extraviaram o nosso produto, né, por que não reembolsar? Visto que foi perdido. Pela lei todo mundo sabe, né, que eles têm que reembolsar. Então assim, ao invés de nós enfrentarmos, no caso aí, processos, essas coisas, né, entrar em pequenas causas, no caso desse, né, do extravio do produto, então nós tomamos a seguinte medida no caso, né, a decisão no caso. Nós temos duas contas, uma é minha, outra é da minha esposa, né? Eu vendo pelo menos há uns 12 anos, a 15 no Mercado Livre, e minha esposa, a conta dela há uns 9 anos. Inclusive chegamos já a ser mercado líder, tudo, né? Devido à quantidade de vendas, tudo. Então nós tomamos a decisão de que nós não vamos mais vender no Mercado Livre, né? Por uma série de fatores, tá? Eu acho que isso daí são motivos muito mais do que suficientes para nós não vendermos mais no Mercado Livre, né? Espero que o vídeo aí não tenha ficado longo, tá? Isso aí é só para... Eu fiz esse vídeo não é nem para causar polêmica, nada. Inclusive eu vou marcar o Mercado Livre aqui e para que eles possam ter ciência. Se eles estiverem enfrentando uma diminuição na venda e uma diminuição no interesse do seller, né, em vender no Mercado Livre, esses são um dos motivos, né? Não adianta fazer pesquisa automática, né? Porque já vimos que não tem mudanças. Quando eles fazem mudanças na plataforma, geralmente, não sei, é por opinião própria deles, nunca você vê melhoria, né? Não vou nem aprofundar, mas o atendimento dificilmente, até via WhatsApp, dificilmente você consegue reverter, pegar uma pessoa de bom senso, né? É raro às vezes que você consegue. No passado, em casos desse, se eu precisei, quando abri a mediação com todas as provas e o texto descritivo, era feito o reembolso normal, porque faz parte da política, né? O cliente não pode devolver para mim um produto danificado, quebrado, um produto que foi novo, né? Isso é muito mais do que natural. Beleza, pessoal? Vocês desculpem o vídeo, o som. Eu não sou especialista em vídeo, é o primeiro que eu estou fazendo. E também não é nada profissional, é apenas para repassar e fazer um alerta para todo mundo e para o próprio Mercado Livre. Eles irão perder agora duas contas que tem vendas todo dia, mas como em outras plataformas eu não estou tendo esse tipo de problema, né, e nem esse tipo de atendimento, e o volume de vendas está muito maior, né, nas outras plataformas, então nós optamos por estar encerrando as nossas atividades no Mercado Livre, né, que aparentemente contas de 9, 12 anos, aí 15, não tem importância nenhuma. Histórico, eu acredito que a conta da minha esposa, no total geral, deve ter umas 3.000 vendas, mais ou menos, no geral mesmo, né? Desde o início até hoje, umas 3.000, 4.000 vendas. A minha não tem tantas assim, mas optamos por estar encerrando, tá? Espero também que esse vídeo sirva aí de ajuda para alguém. Um abraço para todo mundo e até a próxima.